Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira, nós aqui novamente no Acerto de Contas. No Acerto de Contas, trazendo novidades para vocês aqui. Nós estamos recebendo uma convidada aqui para lá especial que vai nos dar uma luz, uma direção no ensino, vamos dizer assim, de crianças excepcionais. Então fiquem ligados que hoje está muito interessante esse programa. Boa noite, meus padres. Boa noite, Mazé. Boa noite, Mazé. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Tudo Tá com ótimo. saudade do nosso querido amigo Sabino Henrique? Sabe que eu nem me lembrava dele? Ah. Quando é que você vai ver ele para dar um abraço? Não, Faz eu tô tempo que eu falando, não mando vejo. saudade. Manda um beijo pra ele aí, vai. Um beijo, Sabrino. Sabino. Sabino, para você. Pra matar aqueles tempos que a gente tomava banho no Paracuru. Eita! Tomar Aquele banho dia que com você ia Sabino cair e Henrique. eu, pá, peguei no seu pé. Fala, Valver. E aí, boa noite. Eu preciso me recuperar, porque eu ainda estou chocado com essa história de rio, de pé, De Paracuru. de Paracuru. É muita novidade num programa só. E aí, meu querido Mota, boa noite, meu irmão. Como é que você tá? Boa noite, meu mestre. Estou bem. Melhor porque eu estou aqui com vocês. Né? É, muito bom tê-lo Esse aqui. aqui é um espaço democrático, onde a gente consegue discutir questões que são importantes para o Estado, para o país, trazer novos conceitos, novos entendimentos que às vezes a gente não consegue ter quando está dentro dessa bolha que as pessoas criam. Então, é muito bom estar aqui. Com certeza. Aqui a livre expressão é de verdade. É? Eu costumo dizer O Supremo que... ainda não passou por aqui? Quem? O Supremo ainda não passou? Não, por ele aqui? Daqui a nem pouco vai vai passar. Ele nem vai passar. Porque assim, é o que eu sempre falo. Cara, como a Mota, só para pegar esse gancho aí, como a nossa imprensa hoje ela virou uma vergonha, não é, Tágina? Uma vergonha nacional. Porque nós somos o quarto poder. Isso é notório, nós somos. Ou nós éramos. Ah, eu já ia dizer, nós éramos. Porque, assim, é decepcionante o que essa imprensa engole de hoje em dia. Né? Não tínhamos isso há anos atrás. Mas a imprensa não engole. É impressionante o que a imprensa Ela solta. fatura. Não, o que a imprensa fatura. Exatamente. Só que no estado do Ceará, ano passado, foram 2 bilhões de... Veja só, não são milhões, são bilhões. Então a imprensa sabe o que está fazendo. É mais ou menos isso. Tágira. E aí, Tágira? Como é que Boa tá? noite, Casqueiro. Boa noite a meus pares. Casqueiro? Casqueiro ficou assim agora? É porque nós estamos esperando o Casqueiro com uma bomba mais tarde. Não, mas boa noite, Macieri. Macieri, né? Macieri, boa noite. Pô, me confundi com o Casqueiro, macho. Tinha um negocinho melhor, Eu tô não. tentando encontrar alguma Foi. semelhança. Não, pois é. É porque o negócio vai pegar fogo. Pior fui eu, quando cheguei, que ele estava com o protetor do microfone ali à frente, eu só vi a careca, eu ia dizer, Alexandre... Não, não é Alexandre. É pior, né? O problema Foi é que- pior, não foi não? Pior. Você me disse anteriormente que eu tinha usado uma droga amassada, misturada com não sei quem. Mas eu acho que quem usou foi o seu. Chamando o cara Maciel de Casqueiro. Pelo amor de Deus, rapaz. Obrigado, Mazé, obrigado. Eu Obrigado. quero só aproveitar o momento para falar do feedback que a gente recebe, né, Macieri, dos amigos que nos acompanham na Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, na Câmara Municipal de Fortaleza, o Alex, o Adriano, o Odivan, pessoal de gabinete que assiste o Acerto de Contas, sempre acompanha os debates e pede para a gente mandar o alô e está aqui feito. E lembrando também, aproveitando tua fala aí, Tágira, que o pessoal está pedindo para que a gente volte com o quadro Palha assada. Palha Assada. E nós esquecemos, né, de fazer o Não quadro. esquecer, mas vamos A voltar. próxima gravação, viu, meu diretor? O pessoal está Palhaçada. solicitando muito que volte o Palhaçada, porque é polêmico, né? O pessoal gosta de polêmica.
André, seja bem-vindo com a esposa. Eu já vi quem manda em casa é a esposa, mas tudo bem, faz parte do jogo. Quem é Na nosso verdade, convidado? o André fala mais alto. Ele diz sim, senhora. Mas vai se acostumando, André, é assim mesmo, viu? Mas vamos lá. Hoje nós estamos com a advogada, mas essa advogada ela é bem diferenciada. Ela faz parte do programa Infância Analógica. E, cara, criou uma empresa de brinquedos, mas não é de qualquer brinquedo. Ela pensa muito em neurodivergentes, ela pensa muito em promover oportunidades sensoriais. A Vitória Galvão, fundadora da Tibuí Brinquedos, ela traz essa proposta incrível. É uma discussão muito atual, Marciele, porque existem crianças que necessitam dessa linguagem para que tenham o desenvolvimento possível. Não é isso, Vitória? É exatamente isso. A Tibuí, ela nasceu para empoderar as famílias, mas não um empoderamento fictício. A gente veio para trazer uma infância analógica, que nada mais é do que resgatar uma infância que já era nossa. Quando a minha mãe cozinhava, ela deixava eu ficar ali brincando com ela na cozinha, com objetos que eu podia pegar, com objetos que me pertenciam, porque eu pertencia àquele lá. Mas hoje ficou tudo tão mais facilitado, mais descartável, mais facilitado, que as mães, às vezes por falta de apoio ou por falta de conhecimento, elas não deixam as crianças se apropriarem daquele lá, brincarem com coisas do lá e entregam aquilo que é mais fácil, o celular, o iPad, o notebook, e elas se usam de recursos digitais para um silenciar, é a chupeta digital. Entrega o distanciamento, na verdade, né? Porque literalmente a criança se distancia daquela coisa que você gosta de fazer, Marcele, de colocar o filho do lado, de brincar, de sorrir com a criança. Não, muitos pais preferem colocar ele para sorrir com a tela. Eu acho que, sabe, eu não radicalizo. Eu acho que tudo deve existir, tudo deve ter uma medida. Tempo para cada coisa. A questão para tudo tem que ter uma medida, né? Tem que ter um ponto. Isso na comida, na bebida, na velocidade que você corre na esteira, o peso que você levanta na academia. Ou seja, tudo. Até se você ficar muito tempo sentado na privada, vai te dar hemorroida. Então, quer dizer, tudo tem uma medida. Não, estou fazendo um exemplo tosco, mas é verdade. Tudo tem uma medida. Às vezes as pessoas falam assim, mas teu filho brinca no computador, no videogame? Claro que brinca. Como é que eu vou dizer para o meu filho não brincar no videogame? Se no meu tempo era lata de sardinha com as rodinhas, aquela tampinha da garrafa, era o meu tempo. Era o meu tempo. Eu não vou querer que o meu filho brinque. Não é que eu não vou querer. Ele não vai querer brincar, porque era o recurso que nós tínhamos da brincadeira e tal. Quer dizer, agora, eu acho que tudo tem que ser na dose certa. Agora, a importância que tem o pai de interagir na participação da criação dos filhos. Aliás, eu tenho um filho autista. A gente E a única coisa que o meu filho autista respeita muito é o pai dele. É aquele que veio A aqui? gente trouxe aqui uma criança um linda. presente muito sensorial obrigado. para sua criança. Muito obrigado. Ele vai receber. Muito obrigado, viu? Então, é assim, a única coisa que ele respeita é o pai. Porque o pai não trata ele como autista, começa daí. Mostra um pouquinho, Marcelo. Eu É um vou já brinquedo beijar. pedagógico. Assim, eu não trato com diferença dos outros. Tenho 10 filhos, sendo que são 4 pequenos, né? Com a Mavi de 3 meses, 9, 10 e 15, que é o meu grandão que veio aqui. Mas eu não trato eles com diferença, eu trato com igualdade. Então, assim, fica uma relação bacana. Agora, você tem que ter, você tem que participar, você tem que pegar, você tem que beijar, você tem que acariciar, não é só suprir a necessidade de alimentação e escola. A maioria das pessoas hoje está fazendo isso. Aí faz o quê? Pega o celular, para de encher o saco. Isso é 90% do que nós temos. Ou, o que também é tão danoso quanto entregar o celular, trata a criança como alguém que não tem condição de evoluir. Exatamente. A Rose Marie, uma professora minha na universidade,
Eu desenvolvi um projeto com ela com crianças com síndrome de Down e uma das crianças era filho dela. E quando essa filha dela nasceu, o médico na Inglaterra disse para ela que ela tinha tido um vegetal. Ela quase matou o médico. E esse cara é um idiota, né? Ela criou a filha dela com 8 anos, falando 3 idiomas, mesmo com síndrome de Down. Bacana. Ela cria E as a crianças entidade. adoram isso, cara. Adoram isso. Sensorial por quê, Marcele? Ela vai explicar melhor. Explica. Sensorial porque a gente tem uma proposta de brinquedo que a criança sente ele. Você trouxe o exemplo do videogame, né? Que na sua época o videogame era as latas de sardinha. Apesar do seu discurso ser moderado, ele pode ser um pouco perigoso. Porque qual era a diferença? Aquela criança construía essa lata de sardinha. A brincadeira não era só o jogar, era a construção daquele brinquedo. E ela trabalhava as habilidades motoras, tanto finas como grossas, que são os movimentos que a gente usa num cubo sensorial como esse. O ato de girar uma engrenagem, que para nós é tão simples, olha que fácil, olha que simples. E aí Quer vem testar? um ponto, isso aí é desenvolvendo a coordenação motora fina. Quando você está no Isso. computador, você não tem a oportunidade de exercitar isso. E você não conquista a endorfina do brincar. A endorfina do meio digital, como rolar um feed, como jogar um videogame, ou ficar ali conversando nas redes sociais, ela é uma dopamina, na verdade, de geração fácil. Ela é tão fácil que a gente nunca fica saciado. A gente nunca chega, de fato, ao momento de prazer. A diferença de um brinquedo digital para um brinquedo analógico é a construção de um saber por meio do brincar. Quando eu tenho um painel sensorial como esse daqui, que é mais robusto, eu trabalho um montão de coisa em um brinquedo só. Isso não é só um brinquedo, é um recurso terapêutico, é uma proposta sustentável para um mundo descartável. Então, eu consigo, dentro de um painel de madeira envernizado, porque hoje o nosso grande diferencial é entregar um brinquedo envernizado, que nós temos hoje diversos concorrentes no mercado, mas aqui no Ceará só nós entregamos essa qualidade de madeira. E isso está embutido num preço justo. Por quê? Do que me adianta eu entregar um brinquedo durável, no material durável que não dura, né? Que essa criança não vai conseguir levar aí por toda a sua infância. Então, a gente junta num brinquedo desse estímulos variados para que essa criança possa trabalhar ao longo do tempo diversos aspectos da sua motricidade, que ela possa aprender, primeiramente, quando ela é menorzinha, estímulos mais simples, como esse daqui do rodízio giratório, que ela, quando ela é muito bebê, ela vai só bater a mão. Daqui a um tempinho, ela vai descobrir esse som. E quando a motricidade dela estiver mais avançada, ela já vai brincar de rosquear, com os fechos, com o pareamento das cores, com as formas geométricas, que aqui tem as formas para encaixar, o abrir e fechar de zíper. Aqui não é uma calculadora pura e simplesmente para a criança não aprender a fazer os cálculos. Esse aqui é um recurso de aprendizado, uma calculadora, que as escolas nem pedem mais. Na minha época, as escolas pediam calculadora quando a gente chegava no ensino médio. Mas esse recurso aqui, as crianças brincam de telefone, elas brincam também de somar, elas conhecem os números. Aqui é um envelopamento do conhecimento, do aprender por meio do brincar. Essa é a nossa proposta. Vocês têm filhos? Temos. Um Tem? Furacão Qual idade? 2000. Ele tem 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. É. Você vai deixá-lo usar a tela? O nosso acordo é que, até o momento, ele não usa telas. A gente optou por ter, digamos assim, uma infância analógica. E o nosso acordo é que ele tenha um celular quando ele possa comprar, poder pagar por um. Tadinho do bichinho. Eu sobrevivi, né? Fiz faculdade, tive mestrado. Eu acho que eu estou bem. Eu sobrevivi. Me permita uma pergunta. A gente olha aqui para a bancada e nós encontramos... Eu consigo visualizar, assim, só de olhar, 2 tecnologias ali que não se usa mais. Um fax e uma máquina de datilografia, se não me engano, é O Olivetti. celular.
O E telefone tem também ali fixo. um Da telefone. Motorola, meu Pronto, um telefone É fixo doido, da hein? Motorola. Muito bem. Peraí, É um Mota. celular. Peraí, E o Mota. Mega Isso é um Drive. celular, Mota. Pronto. E o super videogame da Pronto, época. tem um super videogame. Daí a pergunta é: eu desconheço qualquer tecnologia que tenha sido melhorada e alguém retorne a usá-la. Um exemplo, eu não conheço ninguém hoje que use uma máquina de datilografia. Eu não O conheço. computador é a evolução da máquina da datilografia. Pois é, mas eu não conheço ninguém que use uma máquina de datilografia. Por exemplo, eu sou advogado, a senhora também é. Eu não conheço, inclusive, não tem nem como peticionar com. Só se eu pegar, produzir na máquina de datilografia, escanear, transformar em PDF, digitalizar e protocolar. Não conheço ninguém, fora as embaixadas mundo afora, que ainda tem, que receba fax. Não conheço. Então, eu lhe pergunto, tirar de uma criança a possibilidade dele crescer com a tecnologia que está sendo usada hoje, porque essa é a tecnologia que é usada hoje, é o chat GPT, né? É o dinamismo, é o efeito quase que instantâneo das situações. Tirar dele, a senhora falou em quando ele puder comprar um celular, imaginando que ele vai começar a trabalhar lá aos 14 anos, que eu não sei, até porque 14 anos hoje é proibido trabalhar, né? Aos 15 anos. Um estágiozinho. Aos 15 anos de idade. Então, ele passará 15 anos, e eu duvido muito que alguém consiga me dizer como é que nós vamos estar tecnologicamente daqui a 15 anos. Não, e outra coisa... Daí vai a pergunta. Eu fiz toda essa razoada para perguntar. Isso não é um prejuízo, e aí eu vou usar uma expressão terrível, incomensurável. Incomensurável. Eu acho. Para uma criança dessa? Ele vai ser um ser analógico no mundo digital. Porque é o seguinte, ele vai ver que todos os coleguinhas dele vão jogar videogame, vão ter o telefone, vão ter... Eu acho que não pode se radicalizar. Tudo é o tempo de uso. E o equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio tu só vai ter o telefone, isso. tu só vai ter o telefone quando tu puder comprar. Eu acho esquisito. Eu acho muito interessante. É radical, né? Foi radical. Esse tipo de trabalho que eles desenvolvem, eu acho muito interessante porque faz com que a criança possa começar a construir de uma forma mental dela nesse processo de descobrimento. Assim, agora, óbvio que tem, como a Marcela tem o tempo. O que eu entendo, Tem que tentar equilibrar essas descobertas que são formidáveis com os mecanismos de tecnologia. como educador e tendo formação em magistério, É fundamental. tendo formação em magistério, o que eu entendo é que é muito perigoso essa idade dos 6 primeiros anos da criança, essa dependência da tela. E é uma situação que ela vai perdurar. Porque a persona ela é construída nesses 6 primeiros anos, a formação da persona. E quando você traz a oportunidade para que o mundo forme essa persona e não a família e não os educadores que vão ter contato com ela, você vai literalmente trazer um leque de possibilidades muito perigosas para essa criança, porque ela não tem condições de filtro. A visão dela é máxima, ela não consegue separar o certo do errado, ela não consegue entender ainda essas questões. Então, eu entendo muito que esses 6 primeiros anos, ele deveria ser preferencialmente analógico, preferencialmente situações que trouxessem o toque para reduzir o perigo na formação da criança. Muito bacana. Sabe? Eu só me preocupei, Posso mas eu só me preocupei com a fala dele, porque é o seguinte, quando ele disse que nos 6 primeiros anos você forma essa cognição, e nós vivemos num mundo digital, inclusive eu queria aqui agradecendo, ele saiu, né? Acabou de chegar um colega nosso que é advogado e que inclusive trata sobre questões digitais dentro do direito. E nós encontramos hoje gente da área do direito, lá no Fórum Clóvis Bevilacqua, gente um pouco mais velho do que eu tenho 54 anos, um pouco mais jovem do que eu, que sofrem profundamente, porque não conseguem utilizar um computador, porque depois de uma certa idade, você trava mesmo.
Então, se a sua cognição é construída nesses 6 primeiros anos... São coisas diferentes. É. Nós estamos falando de Vou aguardar- persona. Imensamente Nós não diferente. estamos falando... Vou aguardar, então, a fala da Nós minha não estamos doutora, da falando de especialista do assunto. aprendizagem. Eu não estou segregando. Isso estou falando da educação do meu lar, né? A Tibuil, ela é um manifesto da minha maternidade. Mas eu vendo para mães de realidades distintas, muito, mas muito diferentes da minha. E essa educação de uma infância analógica, a gente leva também como manifesto. E essa dimensão de tirar as tecnologias de perto do nosso filho, ela existe hoje porque ele é uma criança que tem menos de 2 anos. O viver para ele, acordar, abrir os olhos, já é explorar. Não, mas assim, vamos lá. Eu entendi a sua colocação. Até quando você fala até os 2 anos, perfeito. Mas até quando ele puder comprar... Mas aí, quando que eu vou dar a oportunidade dele comprar? Será que eu não posso remunerar essa criança por pequenas atividades no lar? Será que A eu não famosa posso? mesada, Ela é uma ensinar boa a administrar a advogada, né, mesada. Será Mota. que eu não posso? Era uma boa advogada. Ela Mas já eu arrumou a não saída aí. advogo, eu só construo brinquedos. Isso é muito importante da gente discutir quando a gente vai formar uma família, porque isso é um ponto de reflexão do casal e que pode ser algo que torne a comunicação dos pais dispersa e diversa. E a criança, ela só consegue se guiar por um único caminho. Quando ela chega em casa e ela encontra, por exemplo, um pai analógico e uma mãe digital, ela sente dificuldade de saber como que ela vai brincar. Se ela encontra celular e telas com a mãe e encontra brincadeiras de exploração com o pai, por exemplo, pode ser que essa criança, ela sempre vá preferir a mãe, porque a dopamina gerada pelo uso excessivo de telas é viciante. Quando a gente fala... Inclusive, temos crianças hoje com 6 anos de idade sendo tratadas Sim. como viciados em álcool, só que são em tela. E essa questão do Por isso que eu me poder agarro pagar, com a fala do Maciele. Tudo é a dose. quanto Tudo é à o questão equilíbrio, do poder pagar, a gente precisa estabelecer parâmetros dentro de um lar. Por exemplo, esse poder pagar não é quando esse jovem tiver um salário. Isso vai demorar. Mas vai precisar existir dentro do nosso lar um sistema de compensação para que essa criança possa aprender a administrar o próprio dinheiro, porque a gente acredita nessa educação, uma criança funcional. Eu tenho a faculdade, tenho o mestrado, mas eu só fui aprender a fazer algo com as mãos quando eu decidi mudar de carreira. Até então eu não sabia. E a gente quer que os nossos filhos tenham essa educação de saber fazer algo com as mãos, de saber fazer algo para além de mexer no computador. Qualquer pessoa hoje pode perguntar algo para o ChatGPT, mas a gente sabe, quando a gente lê uma ementa gerada pelo ChatGPT, se tem algo de errado, porque a gente leu muitas outras que não estavam lá. E é esse pensamento, é essa reflexão, essa descoberta do mundo real que a gente quer resgatar. Essa infância aqui a gente já conhece. Eu só trouxe ela de uma forma facilitada com uma nova roupagem. Então, eu lembro que a minha mãe me falava de um brinquedinho que ela colocava a lata de leitinho e um barbante. E aí ela Era o falava... telefone, era o telefone. Tinha o telefone, tinha o sapato. E hoje a gente produz telefones sensoriais analógicos, feitos de cano de PVC, que a gente chama de sussurrofone. E esse telefone, a criança não tem nenhum acesso ao digital. Ele é utilizado muito pelas terapeutas ocupacionais e pelas fonoaudiólogas, porque quando a criança fala, a estrutura do cano permite que a voz dela retorne e ela consegue se ouvir. E isso o celular não pode proporcionar. Mas eu quero que meu filho seja um nativo digital, assim como eu tive que me tornar. Mas que ele saiba diferenciar e tenha um pensamento crítico. Que ele saiba ligar um computador, mas que ele também saiba tirar o lixo, que ele saiba trocar a lâmpada. Hoje é muito difícil você encontrar uma criança que sabe fazer qualquer brincadeira manual. Brincar de Isso aí massinha. é verdade. Tem mais. Jogar uma bola de gude, uma coisa não tem mais não.
O nosso primeiro Até porque brinde... se ele for jogar bola de gude no meio da rua, corre risco de ser É um assassinado. Né? perigo, João Mota. Mas o quintal tá aí, os pátios das escolas Não tem estão mais aí. quintal em Fortaleza, não, minha nobre amiga. Mas As tem, pessoas- Bala perdida mas tão tem grande. brinquedotecas Tem em não. prédios que Tem estão não. sendo Eu me Tem a lembro. varanda do esquecidas, tem prédio. varanda do prédio. E é muito sério o que ela está falando, porque a gente está falando de uma geração que o índice de doenças está muito alto, de dependência mesmo, é uma dependência química. Muitas crianças de 6, de 12, de 13, de 14 anos estão se tornando... E vocês verem o resultado disso, chegar ao ponto de roubar o cartão de crédito do pai para comprar jogo. Não, tá bom, uma Valber, criança mas de 11 aí anos. volta aquilo que eu falei. Eu É a acredito- dose. É a dose. Mas essa dose Olha que a precisa dose. ser debatida. Tudo. Marcelo, Eu não iniciei o programa. Eu tinha amigo que era viciado em jogar bila. É. Ele era viciado. Ele era Era o Fábio? Jogar bila. Era Fubeca. o Fábio? Não, ele era viciado em jogar bila. Apanhava da mãe. Porque Era o Fábio. eu tinha amigo que era viciado em jogar bola. Inclusive não estudou porque era viciado em jogar bola. Era o vício da época. Como o vício da época hoje era o celular. Eu não acredito em nada. Eu sou defensor. Viciado em soltar pipa. Eu sou defensor da seguinte É teoria. a dose. Tudo serve na medida certa. Na medida certa e nos espaços Tudo, certos. tudo. Agora, quem tem que ser o fiscalizador? Um menino chega a ponto de se tornar um viciado, extremamente, ser tratado por médico, psiquiatra e tal, porque não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém que olha é por verdade, ele. Pô. Isso é verdade. O meu moleque vai jogar o videogame, esse que estava aqui agora, que vocês viram que chegou aqui nos bastidores, ele vai. Daqui a pouco ele entra no videogame, lá para 8 horas, né? Mas até que horas você vai jogar? Até às 11, né? Cerrou 11 horas, hein? Acabou. Se ele não cumprir a regra, o que vai ficar? Vai ficar sem o videogame. Simples assim. Então, Esse veja é o bem. ponto. Tem Esse que é o ter quem ponto. monitora. O que acontece? Os pais hoje em dia estão omissos. É mais fácil deixar lá para não ficar... Tu tá Mas pode entendendo? botar no YouTube Marcelo, Kids e quando entregar e eu pronto. era menino, há um século atrás, eu estudava numa escola, num grupo escolar lá no município chamado General Sampaio. Município, É terra boa. município bem pequenininho. E eu não esqueço da minha primeira professora, professora Nadi. Foi minha primeira professora foi minha mãe. A minha assinatura é igual a assinatura da minha mãe. Se eu assinar o nome da minha mãe, pronto, eu registro em qualquer cartório. Eu aprendi a escrever com ela, peguei a grafia dela. A minha segunda professora, que me alfabetizou praticamente, eu já fui sabendo ler algumas palavras, foi a professora Nadi. Eu não esqueço de uma aula que ela fez. Ela pegou e desenhou na lousa com um giz um negócio e botou um círculo dentro disso aqui. Alguém sabe o que é isso aqui? Eu disse, é um ovo frito. Aí disse, não, é uma célula. Tudo na vida é composto pelas células. Tem os átomos que são menores, mas isso aqui é a célula. Isso aqui, a família. Veja bem a expressão dela. A família é a célula básica da sociedade. Eu fiquei assim, nunca saiu da minha cabeça. Daí, no final, a gente já estava bem. Aí dizia assim, existe uma coisa chamada tecido social. Veja só, uma professora de um grupo escolar, em 1972, 73, lá no General Sampaio, falando que a família era a célula básica da sociedade e existia um tecido social que era formado por esse grupo de pessoas que era a família. Você tinha 1 ano e já frequentava a escola? Tinha, frequentava. Eu entrei na Era escola. matemática e você não aprendeu. Eu aprendi matemática, sabe como? Essa história da calculadora não existia, não. Tinha uma tabuadazinha, que tinha uma senhorazinha desenhada. Tabuada e uma mão É, palmatória. Delegada, era uma- eu preciso interromper, mas nós voltamos já para o segundo bloco. Porque lá